Meninas, já finalizei os meus 7,5 cm aqui, ó, o formato que está a minha bucket. Eu vou medir pra vocês, eu vou passar aqui essa medida e essa aqui pra vocês. Ele tá aqui, ó, sem puxar, com 17 centímetros, ó, 17 e um pouquinho. E aqui na altura, deixar aqui bem retinho, 16 centímetros, tá? E aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu cheguei aos meus 7,5 cm, ó. 7,5. E deu um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras até o marcador. Então, agora, a gente vai continuar. Eu não vou tirar esse marcador aqui, daqui, que eu vou deixar aqui para vocês terem uma noção que a primeira etapa foi essa, a segunda foi essa, e agora a gente vai para nossa aba. Agora, a gente vai voltar com os nossos aumentos. Então, aqui, vocês lembram que eu terminei com 11 pontos entre os aumentos, né? Então, agora, a gente vai continuar daqui. Se aqui foi 11, aqui a gente vai separar os aumentos com 12 pontos. Então, vou fazer aqui, ó. Após o marcador, o meu primeiro aumento, 12 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e o aumento os 2 pontos no mesmo espaço. E eu vou continuar por toda essa volta com essa sequência, tá? Os aumentos separados por 12 pontos. Finalizei aqui a minha carreira, então, esse marcador eu não vou tirar daqui. Eu vou começar com esse marcador aqui. Então, eu vou colocar ele aqui no ponto de cima do marcador. E agora, meninas, a gente começa aqui, novamente, com um aumento no próximo ponto. E se a carreira de baixo a gente deu 12 pontos de espaço, essa carreira de cima a gente vai dar 13 pontos. Eu já vou fazer a próxima carreira com 14 pontos de espaço, tá bom? Então, eu vou fazer minhas duas próximas carreiras, 13 pontos de espaço e 14 pontos de espaço, e volto pra gente continuar, que daí a próxima vai ser somente ponto sobre ponto. Finalizei aqui os meus aumentos separados por 14 pontos. Então, a minha próxima carreira será somente ponto sobre ponto, tá? Aí, eu venho explicar para vocês os tamanhos, para ficar o tamanho dessa base aqui. Porque esse aqui, olhem que ele tem uma base bem grandinha, né? E essa aqui, ela é menorzinha. Mas eu já volto para explicar, meninas. Deixa eu fazer aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. E daí, aqui vai dar a diferença para os dois tamanhos da aba do chapeuzinho. Meninas, finalizei aqui. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Fizemos 18 centímetros aqui na base. 7,5 cm aqui. E depois, aqui do segundo marcador, foram 3 carreiras com aumento e uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, agora, eu quero explicar pra vocês a diferença. Eu tenho essas duas buckets aqui. Tá vendo que essa aqui, essa coloridinha, ela é menorzinha, ó. E essa azul, ela é maior.
Então, agora, a diferença para você fazer a bucket menorzinha, ela mais um cata-ovo assim, ou a estilo mais chapéuzinho. Continuando aqui, ponto sobre ponto, mais 2 centímetros, você vai fazer essa bucket aqui, menorzinha. Ó. Pra fazer essa aqui maiorzinha, que é essa que eu vou fazer, você vai continuar mais uma carreira com aumento, e depois vai continuar por mais 3 centímetros. Vai ficar aqui, ó, do marcador até o final com 5 centímetros, tá? E aqui, no caso, serão somente 4 centímetros após o segundo marcador. E aqui, somente 3 carreiras de aumento, e aqui serão 3 carreiras de aumento, uma sem e mais uma de aumento. Então, 5 centímetros após o marcador. Aqui eu já tô com 2 centímetros, ó. 2 centímetros após o segundo marcador. Eu vou fazer aqui mais uma carreira com aumento. E depois, vou continuar com ponto sobre ponto até atingir os meus 5 centímetros, tá? Na última carreira, você pode colocar as bolinhas, pode fazer somente igual eu fiz aqui, ó. Essa aqui, a última carreira dela, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. E fiz pegando a laçadinha do ponto de trás. Um ponto baixo e uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha, pegando a laçadinha do ponto de trás. Aí, ficou esse efeito aqui. Essa aqui eu fiz com as bolinhas. E essa aqui do TED, eu vou fazer com esses pomponzinhos aqui, ó. Esses pompons, meninas, eles são da época que eu fazia touca, mas é uma fita de pompom. Eu já vi pra vender em armarinhos, tá? Então, eu vou finalizar aqui, ó, mais uma carreira com aumento e depois vou finalizar ponto sobre ponto até chegar aos meus 5 centímetros. Lembrando que aqui a gente tava com os aumentos separados por 14 pontos. Então, a próxima carreira será os aumentos separados por 15 pontos. E depois, ponto sobre ponto, até ficar com 5 centímetros após o marcador. Então, vou finalizar a minha aqui. Meninas, já finalizei aqui, ó. Cinco centímetros do marcador. Aqui, vocês podem fazer maior, vai medindo na cabeça, faz do jeito que vocês acham que vai ficar bom, até o tamanho que acharem que vai ficar bom, tá? Aquela azulzinha minha, ela tá com 21 centímetros. Essa aqui, ó, bem esticadinha aqui, ela tá dando 20 centímetros e meio. Eu vou fazer a última carreira aqui, ela vai pra 21. Então, como eu expliquei pra vocês, eu vou colocar essa fitinha aqui de pompom, né? Então, eu vou explicar como eu vou fazer pra colocar o pompom. Quem quiser colocar o pompom, coloca. Quem não quiser, pode fazer a carreira e encerrar. Pode fazer aquele outro pontinho que eu expliquei pra vocês, que pega aqui, ó, na laçadinha do ponto de trás, faz um ponto baixo, uma correntinha e vem na laçadinha, ó, na laçadinha de trás aqui do ponto da frente, e você vai assim por toda a volta. Também fica um acabamento bem bonitinho, que é o acabamento dessa aqui com búzios. Mas esse aqui eu quero fazer diferente, que eu acho que vai combinar bastante com o ursinho Ted, esses pomponzinhos, tá? Então, eu vou aqui, ó. Esse que eu vou deixar pra trás, depois eu prendo. Eu vou colocar ele aqui por trás e vou preenchendo com os pontos baixos. Aí, o único jeito que eu encontrei de fazer com que esse pomponzinho aqui
ficasse assim, ó, pra baixo, igual o olho grego aqui, foi assim, ó. Cheguei aqui no pompom. Vou fazer mais um aqui pra ficar mais apertadinho. Cheguei aqui. Ao invés de eu ir para o outro, ó, se eu for direto pro outro ponto, ele vai ficar em cima, ó. E não, eu não queria assim. Então, eu vou aumentar um pouquinho essa laçadinha aqui e vou passar esse pomponzinho aqui dentro da minha laçada. Vai dar um pouquinho mais de trabalho pra, né, pra fazer essa última carreira aqui, mas vai ficar bem legal. Passei, o pompom vai pra baixo. Aí sim, aí eu vou voltar aqui, vou apertar a minha laçadinha novamente e vou continuar com os pontinhos baixos até o próximo pompom. Cheguei no próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Passo o pompom por dentro da laçada. Passo ele aqui dentro da laçada e continuo com pontos baixos. Por toda a minha volta, ó. Ele vai ficar aqui. Então, eu vou finalizar aqui e já volto pra gente fazer as orelhinhas da nossa Bucket Ted. Meninas, finalizei a bucket. Então, ela ficou assim. Por ser um cordão branco, né, aqui atrás dos pontos altos, ele ficou um pouquinho, ó, aparecendo aqui, mas nada que incomode, né? E agora, vamos para as orelhinhas. Quem quiser somente a bucket, aqui já tá ok. Já tá feito. Eu vou fazer a orelhinha, porque é uma bucket estilo TED, essa aqui é uma encomenda. E eu optei por confeccionar ela assim, ó, estilo amigurumi. Aqui a gente costura ela aqui depois, ó, costura ela aqui, costuramos a outra aqui do outro lado e vai ficar as orelhinhas que não vão cair, né? Ela vai ficar sempre aqui levantadinha. Então, vamos lá. Então, quem quiser somente a bucket aqui já tá ok, já tá feito. Para a orelhinha, a gente vai pegar um marcador, eu vou até tirar dessa aqui que eu já finalizei. E vamos continuar usando o nosso fio rosa com 4 fios. Então, o mesmo fio que você usou para a confecção da bucket, você vai usar para a confecção da orelhinha, tá bom? Mesmo fio, mesma agulha. Deixa eu achar a pontinha. Então, aqui, a gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou a bucket. Vamos fazer a laçada. Pegamos o fio aqui por baixo. Ajustamos. E aqui dentro do anel mágico, a gente vai colocar 9 pontos baixos. Essa primeira correntinha aqui, ela não conta, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puxa, fechar o nosso anel. Vemos aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente fez, e vamos colocar um ponto baixo. A gente vai trabalhar ela em espiral. Vou pegar outro marcador aqui que eu já perdi. E aqui a gente vai marcar do mesmo jeito que a gente começou a bucket. Meninas, se vocês forem confeccionar essa peça no infantil, eu creio que dê pra tirar ali uns 2 centímetros da base, né?
em vez de fazer essa base aqui com 18 centímetros, vocês fazem com 16. Então, fizemos aqui, ó, nosso primeiro ponto, já marcamos. E vamos colocar 2 pontos em cada pontinho, ó. Já vou colocar 2 pontos nesse primeiro. E por toda a volta, 2 pontos em cada espacinho. Então, vou finalizar aqui a minha segunda carreira. E já volto pra gente ir pra terceira carreira da orelhinha. Próxima carreira, tiramos o marcador. Vou voltar o marcador aqui, faço pontinhos aonde o marcador estava e marco novamente. E a próxima carreira, a gente vai fazer o aumento, no próximo espaço, um ponto baixo. Aumento, são 2 pontos baixos no mesmo espaço, no próximo, um ponto baixo. E por toda a volta, estamos aqui na terceira carreira, tá? Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui. Finalizada a terceira carreira, a gente tira o marcador, fazemos o nosso pontinho baixo e vamos colocar o marcador novamente. A partir daqui, vamos trabalhar somente ponto sobre ponto. Esse marcador eu nem vou mais tirar daqui. Então, agora, ó, ponto sobre ponto, por 7 carreiras. Então, agora, não tem aumento, não tem diminuição. A gente só vai descer aqui, ó, 7 carreiras. Então, vou finalizar a minha aqui, descer as 7 carreiras em espiral. E daí, eu volto pra gente fazer a parte branquinha da frente e pregar a nossa orelhinha. Finalizei aqui as 7 carreirinhas. A gente vai contar aqui, ó. O meu marcador é a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora, vamos para a partezinha branca aqui, ó. Essa parte eu vou prender aqui o meu fio na agulha. E vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou subir 2 correntinhas, laço, volto aqui na 4ª correntinha. E faço um ponto alto. Só confirmar aqui. Um ponto alto na próxima correntinha. E aqui na próxima correntinha, eu vou colocar 8 pontos altos nela. Então, foi 1, 2, finalizei aqui os 8 pontos na mesma correntinha e a gente vai voltar com um pontinho sobre cada ponto alto que a gente subiu. 2, 3 pontos altos. E aqui eu já faço uma correntinha e vou cortar o meu fio. Vou cortar com um espaço, porque eu vou usar esse fiozinho aqui pra costurar ele aqui na minha base. Então, vou pegar uma cola, pode ser essa aqui, ó. Ou a Brascorte, eu costumo usar. Se não tiver cola, também tá tudo bem. A gente vai costurar. Passar um pouquinho de cola aqui no miolo, que é só pra ajudar a fixar ele, pra não sair do lugar quando a gente for costurar. Prendemos. E agora, eu vou alinhavar por toda a volta.
prender com um nozinho aqui. E agora aqui, ó, é só coloca a agulha, tira aqui no ponto da frente, é só alinhavar, né? Se você tiver colado como eu vou alinhavar mais separado. Se você não tiver colado, alinhava ele em todos os espacinhos e tá ok. Vai ficar bem firme e não vai sair daqui. Aqui no final, vou dar um nozinho. E aqui, ó, eu vou fazer um alinhavo só pra ele não sair, né? Vai que a gente vai lavar, né? Só pra ficar bem firme aqui. Fazer um nozinho aqui dentro e já vou colar aqui. E agora, vamos costurar. Eu tô usando essa cola aqui, meninas, cola pano, pra fazer os arremates, tá? Ó, aqui eu coloquei bastante cola, porque a gente tá colando por dentro. Mas eu poderia usar essa. A que eu gosto mais de usar é essa aqui, ó. Que essa aqui você consegue direcionar ele tem um biquinho. Ó. E a gente consegue direcionar um pinguinho de cola exatamente onde precisa pôr. Então, aqui eu já peguei a minha bucket. Você vai dobrar ela, ó, bem certinho aqui. E vamos alfinetar as orelhinhas para não ter erro e costurar no lugar errado. Então, aqui eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona carreira, eu vou alinhavar ele aqui, ó. Aí. Só vou alfinetar para ficar mais fácil da gente visualizar como vai ficar pronto e não costurar no lugar errado. Então, aqui eu vou contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona carreira, eu prego. Mas eu vou tirar a medida aqui para vocês. Ele tá com a medida aqui de 5 centímetros até o miolinho. Então, de uma orelha a outra, 10 centímetros. Você vê aqui por cima. Mas aqui, meninas, a gosto. Cada uma coloca a orelhinha, se quiser colocar um pouquinho, né, mais pra frente, um pouquinho mais pra cima. Alfineta, marca e costura onde achar melhor.
Eu vou costurar ele aqui, ó, somente alinhavando. Pego um pontinho aqui. E já vou alinhavar os dois lados. Venho na agulha aqui de um lado pro outro. E volto aqui na bucket, pegando um pontinho somente. Então, a gente vai fazer de um lado e do outro lado a gente faz a mesma coisa, tá? Vou finalizar a costura da minha aqui, ó. E daí, eu já volto pra mostrar pronto. Vocês entenderam, né, ó? É só a gente passando a agulha de um lado pro outro, alinhavando mesmo. Tem parte que fica um pouco mais durinha, porque tem muito fio, né? A gente também usou a cola. Vou finalizar aqui a minha costura e volto pra mostrar pra vocês a bucket pronta. Finalizei, meninas, já coloquei aqui, ó, costurei a minha orelhinha. E que depois eu vou arrematar os fiozinhos. E olha que gracinha que ficou. Ela fica com a orelhinha bem durinha, então não é uma orelhinha que vai cair, né? Mesmo depois que a cliente lavar, a orelhinha ela não vai cair porque é uma peça que ela tá aqui, ó, estruturada, tipo um amigurumi, essa orelhinha. Então, quem confeccionar, se quiser me marcar lá no Instagram, meu arroba é _Sil_Ribeiro. E curte o vídeo, segue o canal para receber outras aulas quando eu postar, tá bom? Beijo, meninas!